Oi, gente, eu sou a Clarice e o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou contar pra vocês como eu descobri minha gravidez e tudo que eu precisei fazer depois disso para poder seguir cuidando dessa gravidez. E espero que vocês gostem. Eu não sou médica, não sou da área da saúde, mas eu vou dar umas dicas pra vocês de tudo que eu fiz, desde o início até agora. E eu tô pensando em dividir esse vídeo em 3 partes, para cada trimestre, né? Nesse eu vou falar logo do meu primeiro trimestre, e aí eu vou fazer o vídeo do segundo trimestre e o terceiro vídeo do terceiro trimestre. E eu acho que assim vai ficar bom, porque às vezes você tá no iniciozinho da gravidez, ou não, e aí você pode ir pro vídeo que mais lhe interessa. Mas eu aconselho assistir todos, porque vai ficar bem legal. Então, fiquem com o vídeo. Bom, gente, primeiramente, a minha gravidez foi planejada. A gente já estava tentando há uns 3, 4 meses. E aí, toda vez que a minha menstruação atrasava, pelo menos um dia, eu já ia fazer o teste. Porque eu sempre veio muito certinha. Eu, inclusive, usava um aplicativo, aquele Cooler, eu acho. Não sei se essa é a pronúncia certa. Eu usava ele pra sempre saber qual era o dia certinho, pra também saber o período fértil. E aí, quando atrasou um dia, eu já fui fazer o teste. Foi engraçado, porque nesse dia eu tava até no telefone com a minha mãe, eu já tinha pedido o teste, solicitado o delivery mesmo, né, do teste da farmácia. E tava lá conversando com a minha mãe, e aí tocou o interfone, eu falei pra ela assim, mãe, eu vou atender o interfone aqui, depois eu falo com a senhora. E eu tava tão despretensiosa esse dia, eu não tava esperando. Tava pensando assim, vou fazer aqui, vai dar negativo. Atrasou um dia, às vezes não significa nada. E aí fui fazer o teste. Já era no meio da tarde e muitas pessoas recomendam que você faça de manhã. Aí eu fui fazer. Coloquei lá o teste, sentei, fiquei esperando. Quando menos eu imagino, tá lá, os 2 traços. Nessa hora eu fiquei assim, chocada, não sabia assim, não tava acreditando. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, não acredito, eu tô grávida. Aí, como eu tava falando com minha mãe anteriormente, eu liguei pra ela, já fui contando. Ela achou até que eu tinha escondido dela, que eu já tava grávida e não tinha contado. E não, eu tinha acabado de descobrir. E aí eu contei pra ela, aí eu não aguentei esperar meu marido chegar. Eu liguei pra ele logo pra contar, gente, eu não eu não consigo ficar guardando segredo, fazer aquelas surpresas, essas coisas, não dá pra mim. Eu fui e contei, ele, é mesmo? Aí ficou surpreso. Claro que quando ele chegou, a gente conversou, se abraçou e tudo. Mas eu também não sou de filmar essas coisas não, eu gosto dessas coisas mais reservadas. Aí, depois disso, eu comecei, pra vocês verem como eu sou meio doida. Eu só fiz um teste e eu já saí contando pra família. Contei pra minha mãe, aí contei pros meus irmãos. Aí, de noite, a gente ligou pros meus sogros, pra mãe do meu esposo e o pai, já contamos. E tipo assim, tem gente que faz vários testes, né, pra assim, ter certeza, e faz o de sangue antes de contar pras pessoas. E eu já fui contando. Eu não tava... Meu Deus do céu, quando eu lembro, eu acho muito engraçado. E aí a gente contou e tal. No dia seguinte, eu decidi que eu já ia fazer o beta, né? O beta que eu fiz foi o quantitativo, que fala a quantidade, né? Inclusive o meu, na época, deixa eu olhar aqui. Eu tô aqui com alguns exames. Eu não fiz roteiro pra esse vídeo, eu vou falando o que eu vou lembrando e o que eu quero que seja um vídeo bem espontâneo. Aqui o meu beta, ele deu 604. E pela pesquisa que eu fiz, que eu ainda não tinha ido ao médico naquele dia, né? Eu vi que tava umas 4 semanas. Aí eu, nossa, já tô com um mês. É uma coisa assim que você não imagina, porque você não... Eu não tava sentindo nenhum sintoma, eu tava sentindo coisas assim parecidas a TPM mesmo. Não sabia que podia ser gestação, né? E eu nunca fui sentir muita coisa, assim, de cólica, dessas coisas, sabe? Às vezes eu senti dor de cabeça, era mais sentir dor de cabeça do que cólica. E aí eu fui ao médico, né? O primeiro não foi nem... na verdade, eu fui num pronto-socorro de atendimento a gestantes, essas coisas, primeiro, pra poder solicitar os primeiros exames. E aí foi uma médica que tava lá de plantão que me atendeu. Depois que eu segui pra um médico específico, que é o que tá me acompanhando até hoje na gravidez. Aí ela solicitou todos os exames que são necessários. Esses exames que são necessários, eles para todas as grávidas fazerem, sabe? Por exemplo, você tem que fazer vários exames que são sobre doenças sexualmente transmissíveis,
como sífilis, HIV, você tem que saber, né? Tem que fazer hepatite, toxoplasmose, que é muito importante você saber, porque se você nunca tiver tido toxoplasmose, você vai ter que ter um cuidado a mais com comidas que são cruas, como os vegetais, com a higienização. Se você for comer fora, é bom você evitar. Também fiz glicemia, hemograma completo. Uma coisa muito importante, eu tenho fator RH negativo e o meu esposo tem fator RH positivo. Se no seu caso for assim, é importante que você faça o Combis indireto, que é um exame que vai mostrar se você tem o anticorpos ou não irregulares. Eu não sei explicar muito bem, mas é tipo assim, se o bebê tiver o sangue do marido positivo, o sangue eles podem se atacar e causar um aborto. Se eu tiver errado, gente, perdão, eu não sou médico, eu tô explicando o que eu sei mais ou menos. Então o que acontece? Você vai ficar fazendo esse exame só para ter esse controle, para saber se está tudo bem com a sua gestação, entenderam? Então no primeiro exame já fiz e fui fazendo todos os meses para ver como é que estava. Aí outros exames que eu fiz foram urina, porque você tem que saber se está com infecção urinária, porque a infecção urinária, na gravidez, às vezes ela não dá nenhum sintoma, e é muito importante você descobrir se tem ou não, porque você vai tratar ela, porque isso pode causar também aborto ou parto prematuro, quando já está muito avançado, sabe? A cultura também da urina, além da urina de rotina. Aí eu também fiz para saber da vitamina D, da tireoide. A tireoide é muito importante. No meu caso, eu até descobri que eu precisava controlar a minha tireoide, porque o nível dela estava normal se eu não estivesse grávida. Mas como eu estou grávida, eu teve que reduzir um pouco esse nível para não afetar o bebê. Então eu tenho controlado ela desde o início. No caso, é hipotireoidismo subclínico. Mas é super tranquilo, gente. Se der alguma coisa dessa, vocês não tem que se desesperar. Porque é uma coisa super tranquila. Quando você tem um acompanhamento médico, tudo vai tranquilamente. Você trata aquilo que precisa tratar e continua a vida. Outra coisa que aconteceu comigo no começo foi que a minha glicemia, ela deu alterada. Quando você está grávida, a sua glicemia ela não pode chegar a 92 em jejum. Porque 92 em jejum já indica que você está com diabetes gestacional. Isso para quem está grávido. Quem não está grávido é outros índices. No meu caso, eu estava 104, se eu não me engano. E aí já indicou que eu estava com diabetes. Eu fiquei com medo, claro. Fiquei assim, meu Deus e tal. Mas parti para tratar, né? Só que no meu caso foi muito assim engraçado, porque qual é a indicação? Primeiro, eles indicam pra gente ficar medindo a glicemia. Vou até mostrar pra vocês. No caso, eu tinha essas caixinhas que vêm com as fitinhas. No meu caso, eu uso essa maquinazinha aqui. Com a caneta. Que vem com a agulha. Essa agulha você troca toda vez. E a fitinha também. É cerca de 100 e pouco esse aparelhinho na farmácia. Alguns postinhos fornecem, caso o seu médico peça, alguns vão poder fornecer. E aí, o mais caro é as fitinhas. As fitinhas são o mais caro para você comprar. Aí, o que acontece? Eu comecei a medir e nunca dava alterado. Fui na nutricionista, ela me solicitou novamente minha glicemia, a glicemia glicada, se eu não me engano, e tudo. E não deu alterado. Nisso, quando eu já fui para o ginecologista, que foi o que está me acompanhando, ele continuou me pedindo esses exames, glicemia e tudo. Eu continuei monitorando minha glicemia e não dava alterado. Então a gente começou a descartar que eu estava com diabetes gestacional e que foi alguma coisa, talvez um jejum muito grande que eu tenha tido, porque eu acho que eu também fiquei em jejum por muito tempo. Ou até assim alguma alteração, algum erro, alguma coisa que aconteceu no dia. E foi descartado. E aí eu fiquei naquela espera do tão exame importante que é o de tolerância à glicose, só que ele é feito bem mais pra frente na gravidez. Só que nesse período todo eu sempre fiquei monitorando. E sempre estava bem, não ficava alterado. E nisso, sempre mantendo também o cuidado. Como eu fui na nutricionista, eu tive uma orientação assim, do que eu deveria comer ou não, e ter um cuidado a mais. E aí, eu ainda vou contar pra vocês o que deu o meu exame da tolerância à glicose. Mas esperem. Eu vou botar uma listinha aqui dos exames que eu fiz. Mas olha, gente, isso foi no meu caso.
Pode ser que eles peçam até mais pra você, mas eu acredito que é meio que basicamente o que eu vou colocar aqui, que é pedido geralmente para gestante nos primeiros exames. Você também vai receber um cartão, né? Um cartão de pré-natal, eu tenho o meu, que fica todas as informações de todos os exames. Por exemplo, o valor da glicemia, todas essas informações, o meu é esse daqui. Não vou mostrar muito não, porque tem dados importantes, mas o meu tá aqui. E eu sempre ando com ele. Outras coisas que eu tive que fazer nesse meu primeiro trimestre. Tomar vacina. Como eu não tinha imunidade para hepatite B, eu tive que tomar vacina. Eu tomei já 2 doses, ainda tenho a terceira para tomar, que está marcada. São 3 doses no total. Tive que tomar também da gripe, que é muito importante. No começo a gente já toma. Não tomei Covid. No meu caso, eu já tomei 3 doses. Eu não tomei a 4ª porque não tinha para minha idade. Ainda não tem para minha idade. Aqui é onde eu moro, né? E como já tomei 3 doses, né? Até que tá tudo tranquilo. Graças a Deus não peguei nem gripe, nem Covid. Outra vacina importante que vocês têm que verificar é a DTPA. E no caso, muitas vezes você tem que tomar DT antes. Se você já não tiver tomado, ela antes de estar grávida. Isso o seu médico vai orientar. Eu não vou dar nenhuma orientação de qual período tomar. Essas coisas vocês vão conseguir saber com o médico de vocês e o período certinho de tomar, certo? E chegamos à tão esperada ultrassom. A minha primeira ultrassom eu fui aconselhada a fazer com 7 semanas, porque já daria para ver o coraçãozinho. Gente, eu chorei tanto. Mas tanto, gente, nossa, é uma emoção tão grande que você não imagina que você vai ficar daquela forma. Eu pensei que eu ia ver e não ia ficar tão emocionada, mas eu fiquei muito emocionada. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Vou tentar tirar um take bem pertinho pra vocês verem. O saco gestacional. Já tá começando a formar. Gente, é muito bonitinho. Já começa a ser formadinho, sabe? Nossa, é uma vida já... Não dá pra explicar. Começa a cair a ficha de que você tá grávida ali, né? E aí, vamos seguindo, né? Para as outras ultrassons. Gente, parece que a grávida vive de esperar a ultrassom. Você já fica ansiosa para a próxima, porque você já quer ver de novo. Pra ver o seu bebê. Como é que tá a evolução, como é que tá crescendo. E nossa... Eu mesmo, toda vez que tinha ultrassom, eu ficava animada para ver meu bebê. Também ficava nervosa, né? Porque a gente fica assim, meu Deus, será que tá tudo bem? Isso vai acontecer muito. E é normal, gente, você ficar com medo, você ficar nervosa. Mas não deixa isso tomar conta do seu coração. Tenta manter sua cabeça tranquila. E não fica ouvindo coisas ruins, histórias ruins. Foi uma das coisas que meu médico me aconselhou. Tem muita coisa na internet. E muita coisa pode te confundir, então tome cuidado. Eu também levei para o meu médico alguns exames que eu tinha de ginecológico anteriores. Tudo bem, graças a Deus. Só para ele ter uma ideia, né, de como... Já tem um histórico meu, né? E aí chegamos ao tão esperado ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Gente, esse ultrassom é muito importante, porque ele vai marcar todos os parâmetros, né? Vai saber se você tem risco de pré-eclâmpsia, né? Risco estimado, não é uma coisa assim a 100%, mas ele vai medir mais ou menos se você tem algum risco. No meu caso não deu, graças a Deus. Na verdade, a minha pressão ela costuma ser baixa, normalmente a minha vida é baixa, e na gravidez continuou assim. E nessa ultrassom também vai ter a translucência local, que para saber como é que tá a formação do bebê, se ele pode ter alguma síndrome. E se caso der, você pode fazer outros exames, se não me engano um deles é o NIPT, que aí vai ser solicitado pelo médico. No meu caso, tudo ficou em parâmetros ótimos, não teve nada alterado. Mas se fosse o caso, aí teria que fazer outros exames. É a risco calculado, só que nada é 100%, porque é uma coisa que está sendo medida ali, né? E, por exemplo, eles explicaram pra gente, pode não dar aqui, mas pode acontecer também. Mas, gente, segue tranquila, faça os seus exames certinho, faça tudo conforme tem que ser feito.
e Deus vai cuidar de tudo. Tudo vai ser como Deus quer. Então, depois desse exame, esse exame também é muito legal. Eu fiz, por exemplo, o meu foi com 12 semanas e 3 dias. Geralmente é de 12 a 14 semanas, se eu não me engano. Mas o médico vai me informar. E aí, ela deu o palpite do sexo do bebê. Palpite, porque ainda não tem como ter totalmente certeza, porque ainda não tá bem formadinho. Essa questão do órgão sexual, né? E aí... Gente, eu achava que ia ser menino, mas não era assim, porque eu queria que fosse menino. Eu só tinha essa impressão. Então eu fui lá e descobri que podia ser menina. Aí eu, nossa, menina! Aí, bom, seguimos, né? Esperando o próximo ultrassom, que seria o que seria para confirmar se era menina ou não. Mas nisso eu já fiquei naquela expectativa. Eu comecei a pensar, nossa, menina. Meu esposo também, nossa, menina. A gente ficou até com medo de no próximo ultrassom dar menino. E a gente já tá meio que com aquela mente, menina, né? Mas claro que se desse menino também tava tudo bem. E aí a gente ficou esperando. E sobre esse primeiro trimestre, gente, por exemplo, eu não senti enjoo, graças a Deus. Mas assim, eu sentia gastura de alguns cheiros na hora que eu tava fazendo comida. Então eu realmente sentia muito isso. Mas não chegava a vomitar, mas eu sentia muito, muito assim. Dava uma certa ânsia, mas não vomitava. Outra coisa que acontecia assim era sentir algumas mudançazinhas no corpo, mas nada de extremo. Já fui sentir mais mudanças a partir do segundo trimestre e o terceiro trimestre é o que realmente você vê a mudança. Agora eu quero dar uns conselhos para vocês de organização na gestação. Por exemplo, eu comprei essa pasta aqui que tem essas folhas para você guardar documento. E gente, isso aqui foi perfeito. Foi uma amiga que me indicou. Ela já tinha tido bebê, né? E ela usou na primeira gestação e tudo. Então, isso aqui te ajuda demais a organizar. Porque é muito exame, ó. Já tem um livro de exame. É muita coisa que você tem que fazer. E eu também aconselho você comprar um caderno. Eu comprei esse daqui. Mas você pode comprar um caderno normal mesmo. Para que você esteja anotando todas as suas dúvidas. E anotando as consultas e tudo que você vai precisar fazer. Para que você não fique perdida, porque realmente é muita informação. Então é bom que você mantenha essa organização. Tenha seu caderninho, sua cadernetinha de vacina, que é muito importante, porque você vai precisar tomar as vacinas. E o cartão de pré-natal. No meu caso aqui, eu tenho o meu cartão de pré-natal. E eu acho que é isso, assim. De organização, é mais essas coisas que vocês podem ter para que vocês não fiquem perdidas, sabe? É muito importante, assim, vocês manterem tudo organizado para que vocês saibam o que fazer. E eu quero frisar um ponto muito importante sobre a questão da glicemia. No meu caso, aconteceu isso, que eu já falei para vocês, que deu alterado, e depois a gente constatou que pode ter sido um erro, ou eu ter tido um jejum muito, muito grande. Mas se a sua primeira glicemia já der alterada, você vai fazer como eu fiz. Você já vai controlando, você já vai numa nutricionista, você já vai medindo com o glicosímetro. Se caso depois você constatar que é um erro, beleza. Mas cuida, não deixa de cuidar não, tá? Isso aí foi uma coisa assim que não nem acontece assim normalmente, né? Então, se já der alterado, você já cuida como diabetes gestacional. Foi o que eu fiz. Eu já cuidei e já fui tomando todos os cuidados necessários. Não deixe de fazer exercício, caminhe, beba muita água. É muito importante beber muita água. Não fique comendo vários doces. Tenha todo um controle, até pro geral mesmo, até mesmo se você não tiver nada, porque isso vai ser melhor para sua gestação, certo? E no primeiro trimestre você vai descobrir muitas coisas, você vai aprender muitas coisas, você vai ter muita sobrecarga de informação, então procure sempre informações verídicas, não se baseie em qualquer informação na internet que pode te preocupar, e cuide de você e do bebê. Que o mais importante, assim, é o bebê, né? Que a gente tá cuidando daquele serzinho indefeso. Então a gente quer, assim, o melhor, né? Então faça o melhor que você puder fazer para o seu bebê. Então nesse vídeo que você assistiu agora, se você tiver alguma dúvida sobre tudo que eu falei, pode deixar nos comentários que eu irei responder. E que às vezes eu posso ter passado por cima de alguma informação, ou você queira saber mais sobre aquela informação. Tudo no que for possível, eu vou responder vocês. Então, comente aí que eu posso trazer outro vídeo mais detalhado, explicando mais, falando mais sobre a minha experiência. Então, não deixe de comentar para tirar sua dúvida, tá bom?